No episódio de hoje, eu convidei a doutora Pamela Eiras, médica ginecologista, para um bate-papo sobre sexualidade. A Pamela é médica ginecologista pela Universidade de São Francisco, tem um fellow em endoscopia ginecológica com foco em endometriose e cirurgia ginecológica, pós-graduação em sexologia pelo Pérola Byton e professora universitária da Universidade de São Francisco. Pamela, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui. E vamos lá para um outro bate-papo aqui no podcast. Bora, eu que agradeço. Você sabe o quanto que eu gosto de você, né? O quanto que a gente, quando se encontra, conversa pouco, né? Então vamos lá. Tô super feliz. É isso aí. Ai, que delícia, Pamela. Hoje, então, a gente podia ficar horas e horas falando sobre sexualidade, que o limite é o céu, e vamos focar pela Organização Mundial de Saúde. O que seria a saúde sexual? Tá, eu acho que assim, a gente precisa entender que olhar para a saúde sexual é um dos critérios, né, de saúde, né? Então entra como definição de saúde também a saúde sexual. E na verdade é a capacidade, né, que o ser humano tem de expressar e desfrutar da sexualidade de uma maneira, vamos dizer assim, livre, mas com segurança, né, que ele possa ter uma liberdade de expressar essa sexualidade, né, porque muita gente, quando a gente fala que vai falar de sexo, todo mundo acha que a gente vai chegar ensinando posições sexuais mirabolantes, né? Mas a Kama gente vê Sutra. que... Exato. Mas a gente vê que a sexualidade está em tudo, né? Eu falo muito isso para as pacientes. A forma que a gente se comunica, a forma que a gente se expressa, né? Desde que a gente nasceu, isso é algo que está aqui, né? É inconsciente, né? Eu não penso para expressar, né? Ele já vem desde da infância com expressão aí, né? É que a gente vai ficando coibido, eu acho, não é verdade? Ô, Pamela, e sexo é diferente de sexualidade? Completamente. Então, quando a gente quando a gente pensa no sexo, a gente pensa mais no ato sexual, né, das pessoas transando, vamos pensar assim, né? A sexualidade, na verdade, a definição dela ela é muito ampla, né, mas ela tá nesse se expressar em todas as formas, né? Então, nossa, como é que eu vou definir sexualidade? Acho que é mais essa liberdade de expressar a sexualidade. Então, a forma que eu me relaciono, como eu expresso essa sexualidade, não sei, difícil definir assim, né? Ô, Pamela, e é diferente entre homem e mulher? Eu acho que é diferente pelo cultural que a gente está inserido, e como você mesma falou, né? A gente vai ficando coibido ao longo da vida, mas eu acho que é muito da educação, né? Que é muito diferente do que é para o homem, do que é para nós mulheres. A gente vive numa sociedade machista, né, onde o homem é permitido tudo e a educação é muito diferente do que é dada para nós mulheres. Então eu acho que sim, é diferente homem e mulher pelo que a gente aprendeu e pelo meio que a gente está inserido, né? E ainda bem que isso tem mudado, né? É a passo de formiguinha, mas isso tem mudado. Olha só, duas mulheres falando sobre isso hoje. Olha que legal, né? Pamela, e a gente tem fases da resposta sexual, né? E as disfunções sexuais, elas podem estar presentes nessas fases e uma correlacionada com outra. E é diferente entre homem e mulher. Explica pra gente, o que é isso? Tá. A gente, de fato, na verdade, cada vez mais se estuda um pouquinho, né, dessa resposta sexual e como é essas fases. Antes se acreditava num modelo linear, né? Hoje a gente acredita mais que é um modelo circular, né? Então a gente tem, pensando no desejo, né? Então a gente vai pensar na resposta como desejo, excitação, orgasmo e o platô, né? Desse pós-orgasmo, né? Então você tem como aquela fase de, vamos colocar, recuperação, né? Então, a gente pode ter disfunções em todas essas fases da resposta, né? Então, uma disfunção do desejo, uma disfunção de excitação, do orgasmo. Eu que acho que é um pouquinho diferente homem e mulher, porque os homens, eles têm aí mais a preocupação com a potência que eles precisam exercer, né? Então, eles têm muito
uma ansiedade com relação ao que é esperado que o homem tenha, né? Então, na verdade, acredito, eu sempre falo para as pacientes, até nós mulheres esperamos, né? Eu brinco assim, que o cara venha com o pau duro ali, te encoxando, então, tipo, ele precisa ter esse modelo, né? Então, ele tem fugiu a palavra agora, mas é como se ele tivesse uma cobrança com essa resposta, com essa potência, com esse cara que chega ali, penetrando, né? Então, e que, na verdade, não precisa necessariamente ser, né? Então, a gente vê, é muito mais frequente no homem disfunções sexuais com relação à disfunção erétil e à ejaculação precoce. Para nós mulheres, e que na verdade foi inclusive o porquê de eu querer fazer essa pós-graduação, eu comecei a perceber o quanto que é frequente, você também, provavelmente, a diminuição do desejo, né? Então, doutora, não tem vontade, não tem vontade, não tem vontade. Então, a maior parte das mulheres trazem muito essa diminuição da libido, né? Então, seria nesse desejo sexual hipoativo. E aí, quando a gente pensa na resposta sexual feminina, né, faz muito sentido. E eu vejo muita gente, às vezes, diminuindo, né? Todo mundo acha que uma testosterona resolve. E assim, claro, a gente vai ter que olhar a parte hormonal, mas a parte hormonal talvez seja só a ponta do iceberg, né? Porque é um universo gigantesco que vai falar um pouquinho dessa resposta sexual feminina, né? Então, a gente precisa olhar o que a gente estava trazendo, né? O meio que a gente está inserida, como foi a nossa educação e orientação, que na maior parte das vezes ela foi ou negativa ou neutra, né? Então, tipo, não põe a mão aí, né? Então, não pode, mulher direita não pode se conhecer, né? Então, a mulher não pode conhecer o próprio corpo, né? Então, a gente entra numa relação sem conhecer nada, esperando que o outro faça, para daí eu ver se eu gosto, né? Então, acho que o autoconhecimento entra nisso. Autoestima, né? Como é que eu tô comigo? Como eu me relaciono com o meu corpo? Eu tô bem? Eu tô feliz? Esse relacionamento é um relacionamento bacana? Essas relações, elas são satisfatórias, né? Muita coisa que vai falar aí. Religião, né? Como foi a minha religião? Foi algo muito restritivo, né? Então, eu costumo muito falar até para os alunos, né? Quando a gente está conversando, que a história é a base, né? Então, às vezes a paciente traz para você uma história de diminuição da libido, quando você vai olhar, a paciente teve um abuso na infância, né? Ou o relacionamento é péssimo, ou a paciente está exausta, né? Nossa, minha rotina é um caos, eu acordo 5 horas da manhã, eu entro no trabalho 12 horas, saio do trabalho, e aí eu brinco assim, quem foi que inventou que mulher tinha que trabalhar, né? Porque só inventaram mais função pra gente, né? Então, a mulher que ela tem que ser linda, maravilhosa, 3 turnos. gostosa. Acho que é mais, né? Se bobear. Pra que dormir, né? Não precisa dormir, né? E que é um pilar super importante, exato. Super, então, seja muito produtivo, trabalhe muito, você tem que ser uma super mulher na cama, você tem que ser uma super esposa, você tem que ser uma super mãe, você tem que ser uma super profissional. Então, assim, só aumentaram as exigências. E a gente também tem essa exigência, né? E Mulher Maravilha é só no cinema, porque não existe e a gente nem precisa ser, a gente também se cobra. Essa autoexigência, a gente tem que tirar um pouquinho essa cruz que é pesada, né? Não precisa disso, né? A gente precisa ser mais leve. Ô, Débora, mas eu brinco assim, eu falo que nasceu mulher, nasceu com culpa, né? Não é? Meu Deus, como a gente carrega essa culpa em tudo, e parece que nunca é suficiente. Então é um trabalho de autoconhecimento, e aí mais uma vez entra o autoconhecimento, e terapia, e entendimento, e que acho que vem junto com a maturidade, né? Então, quanto mais a gente vai olhando para isso, entendendo esse processo, vai ficando muito melhor. E eu costumo ver, você provavelmente, que a maior parte das mulheres falam, ai, doutora, nossa, hoje eu tenho uma vida sexual legal. Então, tipo, uma mulher que tá ali com 40, menopausada, com 50, né? Quantas mulheres descobrem essa vida sexual muito mais pra frente? E que se a gente fosse olhar em parte hormonal, teoricamente, você ia falar assim, mas não tem muito sentido. Né? Exato. Eu costumo dizer para as pacientes que o nosso maior órgão sexual é a nossa cabeça. É o maior órgão, né? De mulher e de homem, mas mulher principalmente, porque eu acho que a mulher
biologicamente consegue pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, e aí ela peca na hora do sexo, porque na hora do sexo ela continua a pensar na rotina dela o tempo todo, né? E ela não foca. O homem, ele foca mais que a mulher. Então vai no supermercado, ele consegue comprar o sabonete, ele não compra o resto. E a gente fala no celular, vê o filho, pesa o legume, faz isso. Só que na hora do sexo, o homem só pensa naquilo. E a mulher tá pensando assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, a criança vai chorar, ai será que eu tomei anticoncepcional? E pronto, e não vai ter, E aí, né? ó lá, mais um risco, né? Então, tipo, mais uma coisa que limita nós mulheres, tipo, esse medo do engravidar, ou às vezes o desejo de engravidar, você que trabalha com reprodução sabe o quanto que isso impacta. Então, tipo, às vezes a gente vê disfunções porque eu tenho uma infertilidade, né? Ou eu tenho tanto medo de engravidar que acaba vindo uma disfunção mesmo, né? Porque, putz, não encosta, não rela. E faz muito sentido isso que você trouxe, porque até é um dos cursos que eu trouxe para Atibaia, é o curso de Mindfulness, que é o estar presente no aqui e agora. E eu acho que a gente, em tudo, não faz mais isso, né? Tipo, eu tô aqui na consulta, eu tô pensando, cara, eu vou sair daqui, eu vou fazendo... E, tipo, eu falo para as pacientes, teve uma paciente que ela ficou a consulta inteira mexendo no celular. E aí eu fiquei tranquila. A hora que eu terminei a consulta, eu falei, mulher, eu não consigo acreditar que você veio numa consulta e você não ficou presente em nada da consulta, né? Então, assim, você perdeu a oportunidade de a gente discutir tanta coisa interessante, sabe? Então, assim, eu vejo que as pessoas, a gente tá em todos os lugares, mas a gente não tá em lugar nenhum. E é o que também acontece na relação sexual, né? A gente entra numa relação sexual, mas, cara, a última coisa que eu tô é na relação. Eu tô pensando exatamente como você falou. Então, trabalhar o mindfulness, né? Claro que é uma filosofia, quando a gente pensa, você fala assim, até parece, né? É super difícil de praticar. E eu sempre brinco com as meninas aqui no consultório, nossa, tipo, tô super praticando mindfulness, comendo, olhando, é difícil, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar o tempo todo atento, presente naquela relação. E como você falou, né? A gente tem um corpo inteiro maravilhoso aqui, então, cara, tira esse foco da parte genital, né? Explora esse corpo, beijo, né? Você vai ver, às vezes, casal. Eu lembro de uma paciente que eu perguntei pra ela assim, mas e como que é, né? Quando vocês... Ela tava contando um pouco do marido, que tinha uma disfunção erétil, né? Então não conseguia ficar ereto o pênis, né? E aí ela começou a trazer, daí eu falei assim, tá, mas e aí? Quando vocês estão lá, nos pega, tal, como é que é? Quando vocês se beijam, como que fica? Ela falou assim, não, doutora, a gente não se beija. Aí eu falei, ué. Eu falei, não, mas peraí, quando vocês estão lá, né? Não. Aí eu falei, mulher, então acho que a gente precisa primeiro entender se existe um relacionamento, porque não adianta nada. E essa era uma menina super jovem, sabe, Débora? E ela começou a usar testosterona, porque aqueles médicos que prescrevem tudo e mais um pouco, exame de tudo e mais um pouco, prescreveu pra ela testo. E óbvio, não teve um impacto. Uma menina jovem que, na minha opinião, não tinha mais um relacionamento, sabe? Então, assim, o relacionamento, ele precisa também ser cuidado, né? E eu acho que tem uma coisa, a Carmita Ábido, né, uma psiquiatra que é sexóloga, muito famosa, ela usa uma frase que eu adoro, né? Você faz aquilo que você não pensa. Então, assim, se a gente não pensa em sexo, se a gente não tem sexo na nossa rotina, se a gente não lembra de sexo, cara, a última coisa que eu vou fazer é transar. Né? Então, e quanto mais a gente entra nesse processo, né, de tipo, não estimular, não falar. E assim, acho que tem fases, tipo, puerpério, cara, vai ser péssimo, né? Tipo, a última coisa que você quer é transar. Mas eu acho que o casal precisa estar alinhado, o casal precisa estar olhando para isso, conversando sobre isso, sabe? E o sexo não é só a penetração, né? Então a gente precisa lembrar que todo o entrosamento ali, né? Todo esse envolvimento para esse processo faz parte, né? Assim, é saudável, né? Faz parte do que é saúde, né? Então, olhar para tudo isso de uma forma diferente. E aí eu acho que aí entra mais uma vez no cultural, né? O quanto que os homens, eles lembram de sexo. Eu brinco assim, pode ter certeza que teu marido tem um grupo no WhatsApp que chega vídeo o tempo todo. Mas a gente não pensa em sexo, a gente não lembra. Imagina, você acorda, é o que você falou, né? Corre para um lado, corre... Putz. Não, e lembrar também que as fases a primeira fase, que é o estímulo e a excitação, né? Para o homem, é diferente do que da mulher. Então, a gente só não está falando assim de homem e mulher. A gente também está falando dos outros, dos gêneros, né? Mas biologicamente, que a mulher que tem lá o cromossomo XX, e o homem XY,
O homem, ele é visual. Então, se ele pensa na mulher de roupa, sem roupa, só dele pensar, ele já fica com vontade. E a mulher não, a gente é muito difícil, a gente é complicada, a gente tem aquela resposta sexual, a gente precisa de carinho, a gente precisa de conversa, de falar, ai, você tá linda, você tá isso, o tempo todo, a gente precisa ser cortejada. Então a resposta sexual da mulher vai depender muito disso, só que assim, não tem uma tarja aqui na testa falando, escuta, me fala que eu tô bonita, fala que eu tô isso, me ajuda a pôr a mesa, me ajuda a fazer isso pra não ficar sobrecarregada, não. Então, o mais importante que eu também converso com os casais é assim, olha, não vai chegar na hora H e falar pro marido, ai que saco, eu não quero transar? Não. Então, chega um dia e fala, olha, eu sei que você quer transar comigo, que você, só de me olhar, de pensar, mas eu não pego no tranco, né? Então, se a gente conversa, eu acho que fica mais leve. E eu gosto sempre de falar da cruz. A cruz fica menos pesada e tudo dá certo. É um papo que funciona, né? Não sei o que você pensa disso, Pamela. Nossa, eu tive várias ideias aqui. Minha cabeça fica. Quando eu começo a falar desse assunto, minha cabeça fica explodindo, assim. Brainstorm. Eu acho que tem um monte de coisa nisso que você trouxe. Eu acho que sim, o homem, ele é olhar, ele é estímulo. Para nós mulheres, eu acho que a resposta aí entra nesse modelo circular, né? O povo me zoa que os planetas precisam estar alinhados, é mais ou menos algo do tipo, né? Então é por isso que eu brinco que o sexo para a mulher, ele começa no café da manhã, né? Com cuidado, com uma gente, não é transando, né? Mas com cuidado, com uma gentileza, com um carinho, e tudo isso vai interferir para que eu tenha uma resposta bacana, né? Então, pô, se eu tenho uma parceria, se eu tenho um cara que tá ali participando junto comigo, a gente tá ali junto, né? Eu acho que a resposta fica mais leve. E para nós mulheres, principalmente num relacionamento de longa data, o desejo espontâneo, ele desaparece, né? Então a gente vai falar muito mais de um desejo responsivo. Então você me estimula e eu respondo a esse estímulo, né? Então quanto mais a gente trabalha isso, né, e tá tudo junto, a gente consegue ter uma resposta mais satisfatória, vamos dizer assim. Mas eu acho que também entra no que a gente estava falando desse... a mulher muito como entrar sem saber o que é sexo. Acho que a primeira pergunta é, o que é sexo pra mim? Uhum. E o porquê eu faço sexo, né? Então, o que é sexo pra mim e o porquê eu faço sexo? Porque eu vejo que a gente faz por várias razões, né, o sexo. Eu acho que, eventualmente, você vai fazer, sim, pra agradar o parceiro, quem nunca, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender que essas relações, elas precisam ser satisfatórias. Eu não posso entrar numa relação só para satisfazer o outro, esse outro se satisfez ali e acabou, sabe? Porque senão fica mesmo obrigatório. Pô, eu não sinto nada, eu entro na relação, o cara vai lá, penetra, goza e tchau, obrigada, sabe? Então, não, peraí. E para isso eu preciso conhecer o meu corpo. Então eu entro numa relação orientando o meu parceiro de como eu gosto, como para mim é boa essa relação, como é satisfatória essa relação, para que a gente tenha algo mais bacana ali no processo. Mas eu vejo que várias pacientes, e você provavelmente também, de eu falar assim para paciente, mas você já conversou com o teu parceiro que para você não tá legal desse jeito, não tá satisfatório? Aí a paciente fala, doutora, eu já tô 10 anos nisso aqui, como é que eu vou falar agora? Eu falo, minha filha, você precisa falar, vocês precisam conversar sobre isso. Né? Então, tipo, eu acho que a gente entra muito nesse processo, tipo, mulher direita, não pode, mulher direita não conhece, imagina, mulher não goza. Então, assim, você entra, vem mudando, e é o que você falou, nossa, que incrível a gente tá aqui falando sobre isso, mas eu acho que ainda também tem muito preconceito, e muito preconceito de nós mulheres, que somos mais machistas que os próprios homens, sabe? Tem muitas pacientes aqui, Débora, que eu falo assim, mas e o que você acha da gente pensar num vibrador e tal? Eu não tô falando de, tipo, comprar um pau enorme, sabe? Eu tô falando de comprar um massageador de clitóris, tipo, algo legal ali pra esse casal e tal. E eu vejo que as pacientes falam, imagina, meu marido não vai aceitar nunca. Meu marido não vai aceitar. Eu falo, mas mulher, você já conversou com teu parceiro sobre isso, né? Tipo, eu não quero, não é o objetivo substituir o papel dele, né? Então, não, é só melhorar essa relação. É se permitir, né? É se permitir. Talvez não seja machismo, mas a mulher, ela... A gente é a maioria da população mundial, né? Só que a gente acaba sendo a minoria também, né? Porque a gente foi muito esquecida nesses mais de tantos mil anos de humanidade.
Agora, com essa rede social, com internet, a gente consegue expor um pouquinho de voz, né? Então, ainda bem que a gente vive no Brasil, que é um país livre, mas eu acho que a gente vai chegar lá e vamos melhorar bastante, né? Pamela, o que você quer deixar de recadinho aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente? Ai, meu Deus, eu acho que o meu recado é: conheça o seu processo, estimule muito esse autoconhecimento, olhe para a tua autoestima, né? Quanto melhor você tá. Eu falo que uma mulher que tá bem, ela transborda, né? Você vê que ela tem tesão nas coisas que ela faz, né? Então, tipo, então autoestima, autoconhecimento, parceria, acho que um relacionamento bacana é essencial para uma resposta sexual satisfatória. Acho que é isso, assim. Nossa, não sei. Quando você pergunta assim, e ó, difícil. uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu queria ter te falado no começo, que você falou que tinha até esquecido, é que para o homem, a masculinidade, eles confundem com potência sexual, que eu nem sei se esse termo devia existir, e eles confundem com fertilidade, né? Mas isso é cultural. Isso é cultural e eu acredito que, não sei se eu vou estar viva para ver isso, mas que logo isso não vai mais se misturar na cabeça deles, né? Pamela, me diga uma coisa. Adorei esse bate-papo, muito obrigada por esse tempinho, que eu sei que você tá com a agenda super cheia, né? E muito obrigada por ter colaborado. E como é que o pessoal pode te encontrar na rede social? Que eu sei que você, nossa, faz um monte de live, você fala bastante sobre sexualidade, sobre endometriose, e você adora tudo isso. Como é que é teu endereço? Me fala. Tá, o meu Insta, eu realmente acho que é o lugar mais fácil mesmo, é DRA Pamela Eiras. Eu acho que tem bastante conteúdo, eu tento trazer bastante conteúdo. Eu falo muito sobre os assuntos que eu trabalho, né? Eu realmente gosto muito da saúde da mulher não gestante, eu não trabalho com obstetrícia. O foco ele é maior, né, para paciente com endometriose, mas assim, eu trabalho muito com um perfil de mulher que eu gosto muito é a paciente do climatério, da menopausa, eu adoro. Acho que é uma área que eu tenho me identificado bastante. Mas assim, DRA Pamela Eiras, acho que é o lugar mais fácil. Eu demoro muito para responder direct, mas sempre que possível eu tento. Mas acho que é o lugar mais fácil. Tem bastante conteúdo dentro do possível. Então tá bom. Ó, um beijo enorme. Adorei falar com você. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou super feliz, viu? Obrigada mesmo. Belezinha, Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até. Obrigada. Tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.